Minhas irmãs, meus irmãos, sintam-se todos fraternalmente abraçados. Na noite de hoje, eu gostaria primeiro de dizer a todos da alegria, da felicidade de estarmos aqui juntos. Estou muito feliz, espero que vocês também estejam. E também queria dizer da certeza que eu tenho de que todos nós, de alguma forma, estamos aqui por alguma razão. Buscamos algo. E o tema proposto para a noite, ele tem uma história. Na verdade, esse estudo do poder co-criador do pensamento, ele surgiu com o estudo de pensamento e vontade. Aí nós entendemos, fazendo o estudo, que era importante agregar aonde isso levaria. Aí incluímos saúde. Passou a ser pensamento e saúde. Virou pensamento e saúde integral, para que as pessoas não pensassem apenas na saúde do aspecto físico. Mas de forma mais intencionalmente provocativa, eu passei o título para o poder co-criador do pensamento, promovendo saúde ou bem-estar e felicidade. Depois que eu propus o tema numa revisão do conteúdo, eu fiquei pensando se eu não estava sendo, não com relação ao que eu falaria, mas com o significado do título. Que título era esse? Quando eu parei para pensar no poder co-criador do pensamento, eu tive a exata certeza que esta é a parte correta. Porque quando a gente fala de pensamento, do ponto de vista do espírito, eu estou falando efetivamente de poder. De algo que é possível e muito mais. É o poder co-criador do pensamento. Então, na verdade, o pensamento, ele é a nossa assinatura espiritual, é a nossa digital. Porque ele está entre o conjunto de atributos do espírito. Em verdade, espírito não tem medida, não tem espaço, e o tempo é infinito no conceito do espírito. Embora que a nossa realização enquanto espírito, durante toda a nossa trajetória, é permeada pelo perispírito, que pode ter desde um grau mais material até um grau tão quintessenciado, que seria ínfimo, porém, nós vivemos no mundo do relativo, aonde a matéria, que nós pensamos muito na matéria bruta, mas a matéria ela é muito mais quintessenciada, muito mais refinada, na medida que os planetas também vão evoluindo. Então nós vamos falar de uma das maiores potências da alma. Eu me lembro quando eu era pequeno que meu pai tinha aquele livro que era O Poder do Pensamento Positivo. Isso é um livro clássico, muito lido. Meu pai amava esse livro, falava nesse livro, li este livro quando era bem moço, tem poucos anos. E aquilo me chamou muito a atenção. Porém, quando nós começamos a estudar o que os espíritos, e mais o que a psicologia positiva, a neurociência e todo um aporte científico de hoje nos diz
sobre o pensamento, eu entendi que falar o poder co-criador do pensamento é o mínimo que eu tenho que falar a respeito do pensar. Antes disso trazer para a gente, assim, encher o pulmão, né? Eu tenho este poder. Eu quero lembrar para quem assistiu aquele filme do Homem-Aranha, a célebre frase dita pelo pai, para quando ele descobriu o seu poder, que dizia assim: para grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, é sobre as responsabilidades que eu quero falar. Porém, vamos alargar e falar um pouco sobre a promoção da saúde, a promoção da felicidade, e me permitindo discordar um pouco da expectativa que eu agradeço a Rui deu, o como vai ficar para um próximo dia. Porque o tema é extenso. Mas hoje nós vamos exemplificar alguns comos. E podemos, em outra oportunidade, em junho estaremos de novo juntos, esmiuçar um pouco mais o como, com o aporte da doutrina espírita e as técnicas que a psicologia positiva nos traz, que são todas consonantes. Eu leio tantas coisas e falo, meu Deus, né? Mas não é para comprovar o que está na doutrina, é para vibrar com a emoção de entender que hoje caminhamos para um conceito, uma visão muito mais ampla de nós mesmos. Esses são 4 dos livros: Triunfo Pessoal, Autodescobrimento, Plenitude, Vida e Desafios e Soluções, de Joana, que eu coloquei, o número está ali ao lado, para quem quiser ler, mas também trabalhamos com Pensamento e Vida, de Emmanuel, óbvio, o Livro dos Espíritos, O Problema do Ser, do Destino, da Dor, de Leon Denis, e fica aqui gravado para quem desejar aprofundar o estudo sobre o tema. E vamos destacar uma frase. Primeiro, o pensamento é exteriorização da mente, que independe da matéria bruta. Ele é uma matéria quintessenciada. E, por sua vez, é originada no espírito. Por que eu destaquei aqui? Há uma confusão de que o pensamento ele seria um atributo ou uma exteriorização direta do cérebro. Mas o pensamento, ele é originado no espírito. Em verdade, o pensamento, ele é originado a partir da ação do espírito no fluido cósmico universal. Então, o pensamento é algo que o espírito faz. O atributo do espírito é pensar. O poder do espírito é pensar. E ele se manifesta no mundo espiritual e no mundo material como pensamento. É muito importante a gente entender isso. É independente da matéria bruta, mas ele é uma matéria no plano espiritual. Inclusive, espíritos luminares utilizam a sua capacidade de pensar para construir as cidades espirituais, cujo pensamento desses espíritos, o pensar, age no material do fluido cósmico, dando-lhe a forma, a tangibilidade necessária para que os espíritos percebam aquilo como, aspas, material no mundo espiritual. Então vejam a responsabilidade. Porém, o ato de pensar, a potência de pensar, o que é potência? Potência é capacidade de realizar. A energia chamada potencial é uma energia que ainda não se realizou. Ela é capaz de vir a ser realizada. Por isso que é o poder co-criador. A coisa mais importante que a gente tem que passar de entender
em tudo, pensamento positivo, tudo isso que se fala, puxa para cá, puxa para lá, empurrando aqui, empurrando ali, é que o pensamento é a nossa capacidade co-criadora. Um dos atributos fundamentais do espírito, que são consciência, ter consciência. Pensar, cujo pensamento nós vamos agir no mundo, seja espiritual e material. Vontade, que nos dá o direcionamento daquilo que desejamos fazer. Livre-arbítrio, que nos dá a capacidade de escolher aquilo que vamos fazer. Essas 4 potências são constitutivas. Embora que essa parte seja um pouco mais árida, nós vamos chegar na parte de como praticar isso. Mas é importante a gente entender um pouco essa profundidade. Então eu tenho consciência, eu utilizo a minha vontade, segundo o meu livre-arbítrio, para direcionar o meu pensamento. Ok? Então eu tenho que pensar, sujeito à vontade, sujeito ao arbítrio, segundo a minha consciência. Esta consciência que nós temos é que nos diferencia do reflexo instintivo que também nós temos. É preciso ter consciência para pensar com vontade, segundo um arbítrio. E isso também nos leva num cenário de estarmos sujeitos a 4 grandes potências circunstanciais que nos afetam. Primeiro, são 4. Uma delas é o trabalho, é o agir, é a responsabilidade que todo espírito tem na criação, co-criando, seja em plano maior, em plano menor, ou co-criando no mundo, agindo no mundo. Então esta lei do trabalho, ela é inerente a todos nós, que visa nos dar experiências para mais um atributo, o saber. Saber, conhecer, perceber a lei de Deus. E nos ajudando a guiar nessa trajetória, temos mais 2 potências. A capacidade de sentir dor, acreditem. Porque é através da dor que nós regulamos o nosso arbítrio. Porque vamos saber qual escolha é certa e qual escolha não é adequada. Para atingirmos a última potência, que é, afinal, amar. Então, o pensar é uma das primeiras... Eu estou falando tudo isso para situar a gente entender que o pensar é uma das primeiras potências da alma, que é a capacidade de agir em toda a amplitude, seja no plano espiritual maior, no plano espiritual próximo, na criação das cidades, na criação do umbral, que é criado a partir de formas, pensamentos dos espíritos que estão ali. Vejo então que esse negócio assim, a pessoa chega e fala assim, eu te dou R$10 pelo seu pensamento. Não cai nessa não, que não vale, viu? Pensamento vale muito mais do que R$10. É a nossa capacidade co-criadora. E aí já vem a primeira reflexão, e são as reflexões que nos interessam. O que tenho eu co-criado no mundo? É o meu legado é o que eu crio. A minha digital é o pensamento. Então, o pensar é uma das potencialidades do espírito. Portanto, o pensamento é obra do espírito. Não achem assim. Pensou, está escondido. Não está. O certo é o seguinte, pensou, está feito. Pensou, está feito. Pensou? Beleza, está feito.
Nós temos, e vamos ver daqui a pouco, um privilégio enquanto encarnado. Vocês vão ver. Vamos ver como é que é o privilégio de estar encarnado. Porque às vezes a gente acha que estar encarnado é ruim, né? Mas não é não. Tem seus privilégios. A gente tem que entender isso com muito cuidado. Eu lembro do meu sobrinho, quando ele começou a frequentar a evangelização, ele ficou tão encantado com o mundo espiritual, que ele falou para o meu pai, para o meu irmão: pai, acho melhor desencarnar. Aí meu irmão teve que voltar a explicar para ele. Então hoje eu vou explicar para vocês aqui uma coisa sensacional com relação ao pensamento para nós que estamos encarnados. Que na verdade é um gatilho de segurança. Porque nós precisamos. E como o pensamento é algo que eu exteriorizo, que eu crio, assim como a música tem seu tom, seu volume, intensidade, todas as suas características, o pensamento também. E os espíritos se comunicam pelo pensamento. Nós nos comunicamos pelo pensamento. Você está do lado da pessoa, começa a pensar mal dela, você pode ter certeza que ela, aspas, está escutando. Em maior ou menor capacidade. Mas aquilo arranha. Porque quando eu penso, eu exteriorizo algo que se manifesta no fluido cósmico universal. Aquilo é plasmado, vira no campo espiritual, dependendo da minha capacidade espiritual, com maior intensidade ou não em termos de matéria espiritual, mas o outro percebe. Então, quando a gente pensa, eu sempre digo, pensa no que você está pensando. Para pensar, pensa. E essa comunicação, ela é regida pela lei de sintonia, assim como a música. Você faz toda uma harmonização, toda uma vibração. Você toca lá, como é que chama aquele sininho mesmo? Esqueci o nome. O diapasão, para colocar e botar tudo na mesma vibração. Então, para a gente fechar, esse esquema é um esquema mais pesado, mas eu queria separar para a gente entender o seguinte: espírito, perispírito, corpo material. Para quem vem a primeira vez, o espírito é a essência, o corpo material, todo mundo sabe o que é, e o perispírito é algo que o espírito se relaciona ou se liga à matéria. Na verdade, o entendimento pode ser que o perispírito é, de fato, a estrutura material que o espírito se apropria para se manifestar. Enquanto encarnado, ele vai se manifestar do perispírito para o espírito. Então, agora aqui tem uma coisa, veja bem. O espírito tem a capacidade de pensar. E o perispírito, ele manifesta o pensamento através da exteriorização dessa nossa capacidade de manipular o fluido. Contudo, no campo do encarnado, nós pensamos, não é isso? Depois agimos. Então eu primeiro idealizo e depois eu faço. Esse é um grande filtro, viu? Então, o espírito, ele tem a capacidade de pensar, o que lhe dá a capacidade de co-criar em plano maior. Nós, através dos nossos recursos espirituais, perispirituais, podemos co-criar no mundo espiritual em plano menor, gerando as nossas formas de pensamento. E aqui eu já vou fazer um alerta intencional. Teve uma vez eu conversando com uma grande espírita, que é uma médium ostensiva, e ela falava que por vezes tinha ambientes que ela entrava e que ela se sentia muito mal pelas formas de pensamento que estavam no ambiente. E nas paredes ficavam como se fosse
Como é que chama esse brinquedo? Essa slime. Para usar um termo moderno. Ela falava, era aquela gosma, um slime para suavizar. Aqueles slimes presos como se fossem piche presos na parede. E dali desprendiam-se vibriões mentais, atacando a saúde das pessoas na casa. Minha gente, é muito sério. Eu tenho que cuidar, inclusive, do que eu assisto na televisão dentro da minha casa. Sabe, aqui a gente fica vendo aqueles filmes que morre 500 tripado daquela forma horrorosa. É o padrão mental que eu estou colocando. Se você coloca um pensamento através de um filme da televisão, de um noticiário, dorme com aquilo, espiritualmente, psicamente, aquilo está no ambiente. As crianças que são mais sensíveis são as que mais sofrem com essas nossas posturas totalmente inapropriadas. No campo da psicologia, tem provas assim de pesquisas que colocam pessoas assistindo filmes violentos e filmes agradáveis. Depois mede-se os níveis de cortisol, assim, tudo que for. E entende-se que aqueles que veem as boas coisas têm um bioquímico e uma postura psíquica muito melhor, mais saudável. Eles medem pela saliva. Então, o pensamento, ele nos leva a uma capacidade de co-criar em plano maior. Quem co-cria em plano maior? Os espíritos que trabalham com os cristos. São os espíritos crísticos e seus ajudantes. Eles co-criam no plano universal. Os que co-criam em plano menor, que criam os nossos mundos, os nossos planetas, as cidades, e mais próximo de onde estamos. E nós, que usamos o pensamento para nos comunicarmos, espiritualmente falando, e usamos o pensamento para despertarmos nossa consciência com o uso do pensamento, da vontade, do arbítrio. Visando, através do trabalho, o saber e o desenvolvimento do amor. Sentindo dor, porque nós nos equivocamos. Vamos então agora entender essa parte e tentei trazer de uma forma mais simples, porque é um assunto de profundidade, mas todos nós temos de condição de entender neste nível, porém, muito mais do que entender, é preciso despertar. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Utilizemos o pensamento como um atributo nosso de cocriação, algo que Deus nos concede em constitutivo espiritual para que possamos participar da criação. Participando também da nossa cocriação através do nosso despertar espiritual. Ok? Vamos agora trazer isso a miúde e a miúde para o nosso dia a dia. Vamos aproximar da nossa vida prática. Joana de Ângeles. O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante das células. Gente, é o biotônico Fontoura. Quem lembra, a turma nova, me desculpe, não deve saber o que é biotônico Fontoura. Dizemos uma sabedoria milenar. É o biotônico Fontoura, que é aquilo que a mãe fala: toma isso, meu filho, você vai pegar o seu sangue, vai revigorar suas células e levar energia para o seu corpo todo. E tinha que ser convincente, porque o negócio era ruim que dói.
e passa por todas as células, mantendo-se em harmonia no ritmo das finalidades que lhe dizem respeito. Ponto. Pensamento, ele flui pela corrente sanguínea. O que eu penso, além de se exteriorizar, ele passa pelo meu corpo absolutamente todo. Aí eu estou vendo aquele filme lá, né? Aquela maravilha daquele filme. Já morreu 10, que não sabe nem estar uma parte do um para do outro. E a gente ali, a gente com raiva do outro, né? Querendo, instiga eu não vou falar nem o animal, porque eu tenho tanto carinho com os animais, falar o animal que tem da gente. Instiga o que não devia estar aí dentro, meu. Todos aqueles sentimentos, aquela brutalidade que nós já passamos provavelmente em tempos remotos. Meu filho via muito esses filmes, hoje até já não tanto, mas esses filmes de vampiro. Não estava na moda? Não sei se ainda está. Mas teve há um tempo atrás aí, filme de vampiro era a moda. É claro que há um entendimento, deixa eu fazer um parênteses, que o jovem, o pré-adolescente, vai chegando ao adolescente, ele precisa também se sensibilizar um pouco disso para aprender a lidar com o medo. Mas isso não significa mergulhar e ficar enfurnado nisso. Então isso faz parte da nossa dinâmica. Ver um filme mais assim, um filme mais, não violento, mas um filme que você tem que olhar, fala muito mais das nossas fragilidades humanas, mas o dia a dia não. Porque isso flui na corrente sanguínea. E o pensamento bem construído age no sistema nervoso. Age no sistema nervoso, no cérebro. É aqui que está a base daqueles que afirmam que o pensamento vem do cérebro. Porque ele age no cérebro e exterioriza no corpo físico uma série de químicos que nos regulam. Mas se eu tomar esse químico de uma forma e remédio vai alterar? Altera. Porque eu estou no corpo encarnado, está tudo integrado. Mas a origem do pensar é do espírito. Conjugado produz enzimas que tornem imune o organismo a muitas invasões de agentes destrutivos. Resumindo, pensar positivamente faz bem para o sistema imunológico. Isso é comprovado. Os espíritos já falavam, mas hoje comprova-se isso. Pensamentos recorrentes negativos abalam o sistema imunológico. Muitos deles levam, não obrigatoriamente, não tomem uma afirmativa como verdade absoluta de tudo, mas muitos levam a doenças autoimunes, que desequilibram o sistema imunológico. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Sonhou com isso, é aquilo. Acha que todo aquilo é porque, não, tem problema de estômago, que na vida passada tomou remédio para suicidar. É claro que se tomou, existe essa predisposição, mas tem muito mais coisa por trás disso. Porque o oposto também ocorre. Ou seja, realizando o mesmo percurso, o pensamento negativo perturba o equilíbrio do organismo. Gente, simples assim. Essa parte é uma parte seguinte, o conhecimento disso aqui é fácil, a prática é que é complicada. Eu posso não entender nada disso do pensamento, mas eu afirmo que a ciência de hoje diz que pensar negativamente perturba o equilíbrio orgânico. Pensar negativamente nos leva a doenças somáticas, não só as psíquicas. É isso, ponto. Quando mal direcionado, o pensamento derrapa em viciações mentais perturbadoras que levam o indivíduo a conflitos e desordens emocionais de gravidade. Com o tempo, essas desordens se instalam também aonde? No físico. O pensar é do espírito, o pensamento já sendo exteriorizado perispiritualmente, desestrutura a matriz perispiritual, isso vai para o corpo físico e com o tempo a doença aparece. Obra de quem? Nossa.
Podemos melhorar a sua saúde? Aí vai lá, então tá bom, adoeceu, aí amanhã, pensamento positivo, melhora. Demanda um tempo. Se chegou no corpo, eu tenho que cuidar do quê? Do corpo. Mas adianta só cuidar do corpo e continuar com o pensamento? Não. Você cuida do corpo, o perispírito está todo desestruturado, vai ter recidiva. E ficamos nós vivendo este moto contínuo de adoecimento por conta de um pensamento. Vamos lá. Como é que está para a gente manter um pensamento positivo hoje? Vamos pensar em circunstância externa. Nosso ambiente externo contribui com o nosso pensamento positivo. 20%, 40%, 60%, 80% ou 100%. Quem acha que o ambiente me faculta 100% de pensamento positivo? Levanta a mão. Ninguém. Quem acha que o ambiente está me ajudando em 60% do pensamento positivo? Ah, melhorou. Obrigado. Muito bem. O dia que eu for dar um curso de otimismo, você tem uma vaga gratuita. Os outros também. Os outros também. Gente, todo dia, se você abre o jornal, o que o jornal nos diz? Ele diz o seguinte: pode adoecer, meu filho, que a coisa está ruim. E nós esquecemos que quem está comandando essa nau é Jesus. E nós estamos remando mal, mas remamos. E quando nos desesperamos, eu falo que a gente vai para um lado, todo mundo para um lado, aí o barco faz assim, todo mundo para o outro, o barco toma para lá, mas Jesus segue firme. Aonde está o nosso equívoco aí? O pensar é um atributo de quem? Do Espírito. O que eu penso, eu sou Senhor. Se eu condiciono o meu pensar ao ambiente externo, eu estou passando esse poder para quem? Para as circunstâncias. E quem deixa o seu poder para as circunstâncias, perde a sua identidade espiritual. Olhem a gravidade disso. Então, esse negócio de pensar, a pessoa às vezes fala assim: como é que você consegue pensar positivo no mundo deste jeito? Por isso mesmo, eu tenho que criar emanações o quê? Positivas. Porque de pensamento ruim, não precisa de ajuda não, tá? Pode esquecer, já tem muito. Já de pensamentos bons, nós estamos descuidando disso. E a nossa saúde, e mais, a saúde dos outros dentro de casa depende do nosso pensamento. O que se cultiva no pensamento transborda para a esfera objetiva, constituindo-se elementos existenciais do comportamento. E a felicidade, né? Quando eu coloquei esse reflexo na felicidade, faz bons anos, bastante anos, quando eu comecei a estudar psicologia positiva, a temática era felicidade. Um dos primeiros livros que saiu foi Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. E quando nós começamos a falar isso até na doutrina espírita, às vezes eu falava, a impressão que eu tinha assim: ai meu Deus, estou falando de assunto assim, que quando a gente pensa em felicidade, todo mundo pensa em balãozinho, né? Balãozinho, pensa em fogos de São João. Esquece que, na verdade, a felicidade que falamos é um estado de espírito. Então, é assim que eu tenho que pensar. O pensamento é uma energia, Joana, que pode conduzir à sublimação ou ao desespero. Para só aí. O que eu penso pode me conduzir à sublimação ou ao desespero. Isso é tão forte que muitas vezes assim,
dependendo da forma terapêutica de trabalhar, mas quando a pessoa nos traz uma dificuldade, algo que ela está ali presa no pensamento, a gente vai de uma forma meio socrática, né? Tenta achar os elementos e combater um por um assim, com logicidade. Eu escuto de uma pessoa assim, que teve um revés na relação. Já teve. Ela fala, nunca mais vou poder construir família. Aquilo causa um sofrimento enorme. Aí a gente pergunta, o que lhe impede? Por que não? A lei de Deus quer que possivelmente possamos ter companheiros na jornada. Um insucesso numa relação não implica insucesso em outra. Então, é esse pensar, é esse nos arguir em nossas dificuldades, que nos pode levar a uma condição de equilíbrio ou uma condição de desespero, conforme os conteúdos psíquicos de que se revista nosso pensamento. Nós vamos ver algumas coisinhas bacanas que vai nos ajudar a ter um pensamento legal. Mas primeiro, gente, me perdoe, precisamos nos conscientizar do nosso poder. E aqui Joana fala uma coisa fantástica. Disciplinado o pensamento pela vontade, que é o outro atributo que eu falei. Conduz os sentimentos, olha que bacana, aos níveis mais formosos da inteligência, que se enriquece de requisitos capazes de felicitar e tornar harmônicas as criaturas. Ou seja, a vontade nos permite conduzir um pensamento em direção ao sentimento. O amor é este sentimento maior, de forma a nos equilibrar e nos felicitar. E a felicidade é um estado de alma. Eu consigo estar feliz com um irmão meu passando dificuldade. Esta é uma grande reflexão. Se eu aprofundar a questão, eu posso saber que eu posso ser feliz por ser capaz de ajudar ao meu irmão que está em sofrimento. E esses dias do Viana de muito trabalho foram dias de muita sensibilização para a dor do próximo. Mas a alegria do ambiente era a alegria de servir. Eu posso ser feliz mediante a dor do outro, se ela me sensibiliza e eu me disponho a ajudá-lo. Ama o próximo como a ti mesmo. No entendimento que toda dor é passageira, mas o amor é que perdura. E a lembrança de ter sido ajudado é algo que marca esses espíritos que estão passando profundo sofrimento. Famílias que hoje estão pela metade, vários desencarnaram, sem um recurso qualquer, mas que encontram em tudo que vai sendo concedido e vai sendo enviado, o mais importante, um sentimento de esperança que lhe fala de amor. Porque os bens vêm e vão. O bem que eu faço, esse fica na alma para sempre. E aqui, antes de passarmos a digamos assim, um exercício, não um exercício, mas algumas observações práticas, eu queria mostrar para vocês nesse esquema, como é que é bom estar encarnado. Lá em cima, somos nós encarnados. Aqui embaixo, são os desencarnados. Ok? Vamos aqui nos encarnados. Pensou. Pensamento é linguagem e ação. Pensou, criou. O espírito, ele pensa
ele está se comunicando e ele está criando. Então ele tem um arbítrio antes de pensar. Agora vamos nós. Nós temos o arbítrio antes de pensar? Temos. Usamos o arbítrio e a vontade. Mas vamos lá. Pensei que não devia ter pensado. Eu posso decidir não falar, não posso? Pensei. Chegou na ponta da língua. Sabe aquela agulha voodoo que a gente pensa e fala, essa eu vou falar que vai lá na ferida. Com classe. Pimba. Mas antes de falar, eu tenho novamente a oportunidade de usar o arbítrio. Falei. Minha vontade era te dar um peteleco na orelha. Antes de fazer, eu também posso o quê? Usar o quê? O arbítrio. Nós temos filtro para pensar, para falar e para agir. Gente, isso é um mecanismo de segurança de 3 níveis. É um benefício para nós, na verdade, é porque nós precisamos, né? Essa que é a verdade. Mas os desencarnados, claro que também precisam. Todos nós. Mas nós encarnamos para aprender a perceber, a vivenciar esse processo de mais de um ponto de arbítrio. E o que rege aí são as 2 outras potências: arbítrio e vontade. Começa a pensar demais, pensa na escolha que você está fazendo com esse pensamento. É saudável para mim? É saudável para o outro? É saudável para todos? Se não é, muda. Com todo o respeito, eu vou falar de uma pessoa de idade. Não estou extrapolando isso para todas as mulheres, até porque esse é um recurso que eu faço, um pouco diferente. Ela disse assim, uma grande amiga minha, quando a cabeça começa a pensar bobagem, o meu remédio é o tanque. Porque eu me ocupo tanto em lavando as roupas dos netos que eu esqueço o que eu estou pensando. No meu caso, o meu remédio é a pia. Eu adoro quando eu estou com a cabeça minhocando e a pia está cheia. Eu acho que falo para os meninos, não precisa lavar não, hoje deixa eu bico. Porque aquilo ali, você começa a olhar a água, a perceber, a cuidar. É um representativo do seguinte, é melhor nos ocuparmos com coisas simples, de obrigações simples, do que ficar com a cabeça criando coisas ruins. Vamos então, pela prática. Na verdade, essa parte prática que eu assim, eu gosto da parte também conceitual, é meu, entendeu? Sabe, estudar, ir lá no conceito. Eu venho também na engenharia, da parte nuclear, então eu gosto do conceito da física, quando traz isso tudo. Mas sou eu. Mas eu sempre, quando eu estudo a doutrina espírita, quando eu falo, uma vez um amigo espiritual, ele me deu uma palavrinha, ele me falou, meu filho, o que importa é só o seguinte, e daí? Ou seja, e daí? O que eu faço com isso? Então, hoje todo conhecimento que eu vou ter na doutrina, eu paro e penso, e daí? Quando às vezes está muito pesado para mim, eu não estou dando conta, e daí eu falo para vocês. Porque aí eu divido com todo mundo, e daí? Vamos fazer alguma coisa boa. Vamos lá. Existe uma forma de pensar com desalento ou com esperança. Por exemplo, com desalento, sou estúpido. Com esperança, bom, hoje eu não tô bem. Com desalento, todos os homens são tiranos. Com esperança, meu marido está de mau humor hoje. Eu tinha que defender a classe em algum momento, tá, gente? Não, em algum momento vocês me perdoem, eu tinha que fazer a defesa da classe, depois me cobram isso, né? Eu sempre defendo as mulheres, eles andaram me cobrando, eu falei, não. 50% de possibilidade de ser uma doença como câncer. 50% de não ser nada. A questão aqui é uma questão mais profunda, que se chama um conceito de personalizar, individualizar ou factuar, ligar ao fato.
Nós pegamos as coisas negativas e ligamos à pessoa, e as coisas positivas ao fato. Nós temos que fazer o contrário. Coisas positivas na pessoa e coisas negativas no fato. Aqui. Tenho talento. Coisa positiva na pessoa. A professora encanta a todos. Vamos superar os obstáculos. As coisas negativas. Se o cara vai falar com desalento, tem sorte. O professor encanta seus alunos. Não. Coisas positivas nas pessoas. Coisas negativas no fato. Não tive sorte hoje. Eu me lembro e conto, sempre lembro desse caso, de um aluno que chegou para mim e falou assim: professor, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Era estágio. Seja de emprego. Vou fazer uma entrevista de emprego. Que legal. Que os alunos, eu dava aula aluno à noite, muitos trabalham, eu não me lembro se era estágio ou era emprego. Mas vou fazer uma entrevista de emprego. Falei, aí, como é que você está? Ah, eu sei que eu não vou passar. É claro que eu não vou passar. Mas como? Não, professor, tem certeza. Ah, por que você vai fazer? Por quê? Não, professor, tem que tentar. Tá certo? Tem que tentar. Mas eu não vou passar. Semana depois ele volta, eu perguntei para ele. Então, como foi? Não passei, professor. Eu tinha certeza que eu não ia passar. Foi quando eu falei para ele. Você, para mim, é um dos maiores exemplos de assertividade, de pensamento determinado. Ele ficou me olhando. Você é um exemplo para todos. Exemplo de determinação, conversem com ele. Professor, o senhor está brincando comigo? Eu falei, não. Você disse aqui, eu não vou passar. Você foi lá e não passou. Que força, que determinação. E aí ele tomou um impacto e um choque. Então, essa forma de falar, ela reflete, por exemplo, veja bem, nos eventos negativos, normalmente, quando o evento é ruim, nós colocamos como universais. Isso aqui, eu vou trazer uma outra palestra sobre isso, tá? Vou aprofundar esse aspecto, do ponto de vista espiritual e psicológico, sempre na doutrina espírita. Mas olha só, o professor não corrigiu bem. Isso é positivo ou é negativo? É negativo. Universal. O que é universal? Universal é aquilo que a gente pega um assunto e bota valendo para tudo. Todo professor é injusto. Todo homem é assim. Toda mulher é assado. Sou repulsivo. Alguém não gostou, me repeliu, eu sou repulsivo mesmo. Livros não servem para nada. Entendem? Nós pegamos tudo que é negativo e jogamos para tudo. E jogamos para sempre. Deixa eu dar um pulo aqui para vocês verem. Olha só. Estou acabado. O cara está cansado. Estou acabado. Quer dizer, está acabado para sempre. Dieta nunca dá certo. O famoso diálogo familiar. Você sempre reclama. O chefe é um mau caráter. Você nunca fala comigo. Entendam. Nós pegamos as coisas negativas e tornamos-as em universal e permanente. É o que a gente chama de permeabilidade e permanência. Tudo que é ruim é para tudo e para sempre. Então, comecem a observar o que vocês pensam e o que falam neste conceito. Eu, no final, vou repassar os conceitos para guardar. Se guardar isso, eu estou feliz. Vamos voltar lá. Específicos. Como ser um otimista na questão negativa. Esse é específico. O professor Ricardo é injusto. Ele me acha repulsivo. Este livro é inútil. Não são todos os livros. Não são todos os professores. Já as coisas boas, eu vou colocar de forma permanente. Sou inteligente. Meu corretor conhece o mercado de ações. Sou simpático. Que é melhor
do que falar, sou bom em matemática. Meu corretor conhece essas ações. Ela me achou simpático. Então nós temos o hábito de pegar as coisas negativas, botar para tudo e para sempre. E as coisas positivas só naquela situação. Eu fui bem nessa prova. Eu sei essa matéria. Eu dei sorte nessa entrevista de emprego. O cara vai lá, não, professor, dei sorte, acabei passando. Não há nenhum reconhecimento. Eu sou o responsável e me preparei adequadamente. É muito diferente. Olha só, nos eventos desejáveis, né? O pessimista fala, meu dia de sorte, eu me esforcei, meu rival se cansou. O otimista, sempre tenho sorte. Tenho talento. Meu rival no jogo não é bom. Vou resumir isso, que isso na verdade é uma outra palestra, na verdade isso é tirado de um seminário que eu faço, um seminário maior, mas eu resumi para vocês. Tomem cuidado com 3 dimensões do que pensam e do que falam. Ok? Primeiro, a dimensão da personalização. O que é isso? Tem coisas que eu coloco pessoal, ou em mim ou no outro, e tem coisas que eu coloco no fato. Ok? Coisas boas eu tenho que trazer para onde? Para o pessoal. Coisas negativas eu coloco no fato. Fui bem numa prova? Bacana. Sou capaz. Fui mal na prova? Nesta prova eu não estava bem. É o fato. Então, é um pensamento que estende para as pessoas as coisas boas. Então, nos equívocos, e quando eu olhar a pessoa, que eu comente o fato. Nos acertos, que eu comente a qualidade. Entenderam a diferença? A pessoa agiu com honestidade, ela é uma pessoa honesta. É a pessoa. Não foi desonesta, ela se equivocou nesta atitude. O que é positivo na pessoa, o que é negativo no fato. O que é positivo é permanente. O mundo está melhorando, está melhor, o mundo será melhor. No fato, coisas negativas têm que ser não mais permanentes, circunstancial. Há uma guerra em tal lugar. Estamos nos equivocados naquela guerra. Precisamos dar cabo da guerra. E permeada, quando eu permeio para tudo, eu pego, por exemplo, torcedor de um time, eu digo, todos os torcedores estão isso. É quando eu generalizo. O bem tem que ser generalizado. O mal tem que ser pontual. Se eu tiver essa regra e entender tudo que for bom está na pessoa, tende a abranger o máximo espaço possível e o tempo. E o que for ruim é no fato, naquele tempo, naquela circunstância, nós vamos mudar a forma de pensar, de olhar o mundo, de perceber o mundo, de pensar o mundo, de sentir o mundo e de agir no mundo. Entenderam? E isso reflete, só por uma curiosidade, por exemplo, melhorar a serotonina, agradecer todos os dias, desfrutar da natureza. Dopamina, dormir de 7 a 9 horas, se possível. Quem tem filho pequeno, né? Tudo bem. Fazer exercício diariamente. Endorfina, praticar hobbies, rir. Vejam, ocitocina, meditar, abraçar alguém. O que eu estou querendo dizer aí? Que a ciência está mostrando que as boas atitudes, os bons pensamentos, têm ganho orgânico, psíquico. Então, o maior poder de ação no mundo que nós temos é o pensar. Ponto. Ele vem antes de qualquer coisa que venhamos fazer. Falar, agir, construir, é o pensar. Então, minha gente,
Cuidemos do que pensamos. E não vamos entregar o nosso pensamento para os noticiários. Não vamos entregar o nosso pensamento para as circunstâncias. O nosso pensamento é um atributo nosso. É meu. Eu escolho. Sujeito ao meu arbítrio e à minha vontade. Portanto, mesmo sabendo que dos desafios de nossa vida estamos sujeitos a inúmeras intempéries que se justificam pela necessidade de aprendizado, não vou alimentar mais problemas usando o pensamento negativamente. Nós temos, às vezes, o hábito equivocado de achar que a maioria dos problemas são por conta da encarnação passada. Não são. A maioria dos nossos problemas são por conta de nossa conduta nessa encarnação. É claro que a encarnação passada nos traz desafios, por vezes, de grande envergadura. Que os espíritos cuidam de nos dar condições de superá-los. Mas, a miúde, nós vivemos inúmeros problemas por conta de nossas escolhas equivocadas e do nosso pensar contraproducente. O pensamento negativo é pegar um dom que Deus nos deu, de co-criar em toda a amplitude de nossa capacidade de expressão como espírito, e que estamos usando muitas vezes, me perdoe, todos nós, eu me incluo, levianamente, equivocadamente, produzindo inúmeras dores no mundo, que não dão conta nem do equívoco passado que precisamos corrigir, e pior do que isso, viemos criando novos equívocos que vamos ter que dar conta lá na frente com muita intensidade. Do livro Filho de Deus, teus pensamentos são como semente que vais depositando no solo da vida. Veja a poesia de Joana. Nossos pensamentos são sementes que vamos jogando na nossa caminhada. Produzirão sempre de acordo com a qualidade que lhes seja peculiar. Os positivos e estimulantes enriquecem-te e se manifestam em todos os setores existenciais. Todos os setores de nossa existência são afetados pelos pensamentos. Os negativos e deprimentes também afetam, entorpecendo-te o ânimo, tornando-te amargo, nervoso, interferindo no teu comportamento. Liberta-te de pensamentos doentios e perniciosos que acalentavas no passado, quando até há pouco. Deixa-te livre, preparando a terra generosa dos teus sentimentos para os pensamentos otimistas, os ativos, que expressem o perfeito bem de Deus. Olha a beleza dessa frase. Os pensamentos otimistas expressam o perfeito bem de Deus. Mantém os pensamentos que revelam amor e te sentirás envolvidos por incessantes ondas de ternura e de afeto. Conserva os pensamentos que são de paz, e toda a harmonia da vida ressoará no seu íntimo. Preserva os pensamentos que objetivam a saúde e te sentirás forte, pleno, mesmo que por vezes ou outra alguma debilidade se te apresente, não afetando o conjunto do ponto de vista espiritual. Pensa em prosperidade, abundância, uma abundância na visão espiritual, abundância de possibilidade de realização de talentos, porque não é só de valores materiais, e sim dos demais bens de Deus, que são essenciais à vida para sempre. Pensa e viverás consoante a onda emitida. O poder co-criador de Deus é um presente divino para
todo o espírito que temos que usar para contribuir na criação e, principalmente, criar a trajetória do nosso despertar espiritual. Gratidão a todos, que Jesus nos abençoe. Ricardo, olha, você me